Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. Hoje a gente conclui o capítulo de dinâmica, certo? Ou seja, o capítulo 8 do livro didático de vocês, certo? Vamos começar inicialmente falando sobre força de tração. Bom, pessoal, se a gente sabe que quando alguém tenta arrastar um caixote, puxando esse caixote por uma corda que está amarrada a ele, certo? Essa pessoa está aplicando uma força ao caixote. No entanto, ela não está tocando diretamente no caixote. É a corda que está transmitindo a força da pessoa até o caixote, certo? Então, fios, linhas e cordas podem ser usados para transmitir forças. A força transmitida por esses elementos, quando puxados, é denominada força de tração ou simplesmente tração, certo? Então, consideremos um clipe pendurado a uma linha, conforme está mostrando aqui nessa imagem, certo? Se cortarmos a linha com uma tesoura, a gente sabe que imediatamente a força-peso, ou seja, a força exercida pela terra, certo? Sobre esse clipe, provocará a queda do clipe. Aí a gente se faz a pergunta: isso quer dizer que antes de cortar a linha, a força-peso não estava atuando sobre o clipe? Estava atuando sim, pessoal. Acontece que o clipe não caía porque a linha exercia sobre ele uma força de tração que equilibrava a força-peso, certo? Então, a força de tração que a linha exercia sobre o clipe, ela era igual à força de tração que a Terra, aliás, igual à força-peso que a Terra exercia sobre esse clipe, certo? Então, vamos analisar a situação usando a segunda lei de Newton. Então, como o clipe está em repouso, sua aceleração é nula, certo? Então, a força resultante sobre o clipe é zero, certo? Então, nós temos força resultante igual a massa vezes aceleração, que vai me dar uma força zero, certo? Eu quero muito que vocês entendam por quê, certo? Porque, como está mostrando nessa imagem aqui embaixo, se eu tenho uma força de 100 Newton aplicada ao caixote pelos homens que estão à esquerda, e eu tenho a mesma força de 100 Newton aplicada ao caixote pelos homens que estão à direita, certo? Então, essas forças, uma vai anular o efeito da outra, certo? E o meu caixote não vai se mover do local, ou seja, ele vai permanecer em repouso, certo? Por isso que as forças são nulas, certo? Ou seja, essas forças que a gente está vendo aqui na imagem, tanto essas forças que está mostrada aqui pelos homens puxando o caixote, como a força da corda sobre o clipe e a da terra sobre o clipe, elas têm a mesma direção, têm a mesma intensidade, mas têm sentidos opostos. Ou seja, se elas têm a mesma direção e a mesma intensidade, então, e elas estão sendo aplicadas ao mesmo corpo, então esse corpo ele não vai se mover do local, ele vai permanecer em repouso, certo? Porque as forças são iguais, então não tem como ele se mover do local, certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora sobre o dinamômetro, certo? Uma das propriedades das forças é a capacidade de provocar deformações em certos corpos, como mola, certo? A deformação de uma mola, pessoal, é proporcional à força que a deforma, certo? Como a gente pode ver aqui nessa imagem mais à direita, certo? Então, o dinamômetro é um aparelho usado para medir a força. Ele consiste numa mola acompanhada de uma escala graduada que associa a deformação dessa mola ao valor da força em Newton, certo? Como é esse aparelho que a gente está vendo aqui na imagem aqui embaixo, certo, pessoal? Então, um dinamômetro funciona dentro de certos limites para os quais foi projetado. Se ele for submetido a uma força muito grande, maior que aquela a que se destina a medir, sua mola sofrerá deformação permanente e o instrumento ficará inutilizado, certo?
o peso de um objeto pode variar, a massa não. Pessoal, então aqui mais uma vez a gente tem a oportunidade de fazer a distinção entre massa e peso, certo? Se um corpo está nas proximidades da Terra, seu peso é a força com que a Terra o atrai, certo? Como a gente viu, a força-peso. Se, contudo, esse corpo estiver nas proximidades de outro astro que não seja a Terra, seu peso será a força com que esse astro o atrai, certo? Então, vamos ver aqui no caso da Lua. Na Lua, a aceleração da gravidade, ou seja, a força-peso, é 1,6 metro por segundo ao quadrado, cerca de 6 vezes menor que na Terra, certo? Se um objeto de massa 1 kg for levado até a Lua, sua massa permanecerá a mesma, já que a massa é uma característica inerente aos corpos, certo, pessoal? Então, se um objeto de massa 1 kg for levado até a Lua, sua massa permanecerá a mesma, mas seu peso passará a ser cerca de 6 vezes menores, certo? Vamos ver aqui na equação por quê. Bom, na Terra, nós temos peso igual a massa vezes a gravidade, certo? A aceleração da gravidade. Então, nós temos, se nós levamos em consideração um objeto de 1 kg, certo? Então, nós temos que peso é igual a 1 vezes 10, 1 é a minha massa, 10 é a aceleração da gravidade, certo? Então, peso é igual a 1 vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Peso é igual a 10 newtons, certo? Na Lua, se nós pegarmos o mesmo objeto de 1 kg, nós vamos ter que peso é igual a 1 kg vezes 1,6 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, na Lua, o peso desse objeto vai ser 1,6 newton, certo? Então, na Terra, o peso vai ser 10 newton e na Lua vai ser 1,6 newton, certo? Se a gente considerar um corpo de 1 kg de massa, certo? Então, como a gente pode ver, o peso ele pode variar, certo? Porque vai ser a força com que um certo astro ele atrai esse corpo. Já a massa, ela permanece a mesma em qualquer local que ela esteja, porque a massa é uma característica inerente aos objetos, certo? Então, mais uma vez, eu peço a vocês que tentem aprender essas formulazinhas dessas equações, certo? Que é muito essencial para fazer os cálculos, certo, pessoal? Vamos falar agora sobre a terceira lei de Newton, certo? Pessoal, quando um martelo cai de qualquer local sobre o seu pé, o pé de uma pessoa, ele está exercendo uma força sobre o pé da pessoa, certo? E é por isso que machuca. No mesmo momento, o pé da pessoa está exercendo uma força sobre o martelo, uma força de mesma intensidade, certo? Se um ovo cai de um local para o chão também, ele está exercendo uma força sobre o chão. E o chão está exercendo uma força de mesma intensidade sobre o ovo. E é por isso que o ovo quebra, certo, pessoal? Quando nós batemos com a mão na parede, nós estamos exercendo uma força sobre a parede e a parede está exercendo uma força de mesma intensidade sobre a nossa mão, certo, pessoal? Então, isso pode ser explicado pela terceira lei de Newton, certo? Terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, que pode ser assim enunciada. Para qualquer força que um corpo A aplique a um corpo B, haverá uma força de mesma intensidade e de mesma direção, mas de sentido contrário, aplicada pelo corpo B sobre o corpo A, certo? Então, a terceira lei de Newton, ela nos revela que as forças sempre ocorrem aos pares, certo? Em outras palavras, as forças são o resultado da interação entre corpos. É o martelo interagindo com o pé, o ovo interagindo com o chão e a mão interagindo com a parede, certo? Então, essas forças, elas sempre vão ocorrer aos pares, um corpo interagindo com o outro, certo? É o princípio da ação e reação. Uma característica muito importante de todo par de força, ação e reação é que elas atuam em corpos distintos, nunca no mesmo corpo. Quando uma pessoa tenta empurrar a parede,
a parede empurra essa pessoa com força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Uma dessas forças, aquela aplicada pela pessoa, age sobre a parede, e a outra força, aquela aplicada pela parede, age sobre a pessoa. Então, pessoal, em todo par ação e reação, nós vamos ter uma força aplicada na mesma direção, com a mesma intensidade, porém com sentidos opostos, certo? Então, para essa aula de hoje, vocês vão ter que responder as questões 16 do Use o que aprendeu, certo? Na página 169, e a questão 5 do Explore Diferentes Linguagens, certo? Na página 170. E eu coloquei aqui as questões para vocês, certo? Bem facinho, dá para todo mundo responder, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, eu espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima.